Vamos começar nosso estudo. A Maria Tereza vai fazer a oração inicial para nós. Nosso Mestre Jesus, com a graça do seu amor, iniciamos mais um estudo, com os nossos corações e as nossas mentes abertos para ouvir as palavras santas que saem do teu Evangelho, para entendermos a realidade da nossa vida espiritual e material, e reunirmos aqui as energias necessárias para continuar lutando no dia a dia, sempre com o objetivo de estarmos mais próximos do Senhor e trabalharmos pela nossa redenção tão necessária. Pedimos o apoio dos amigos espirituais e agradecemos por tanta luz e tanta paz que temos recebido, para que trabalhemos ao lado dos teus humildes emissários. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Novamente, boa noite para todos. Vamos começar o capítulo 3 do Evangelho de João, né? E esse capítulo já começa com uma situação bem interessante para nós espíritas, que é a história do Nicodemos, né? Sobre nascer de novo. E havia entre os fariseus, então fariseus, ele era da religião dos fariseus, farisaísmo, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que é um príncipe dos judeus? Para ser príncipe dos judeus, significa que ele fazia parte de uma das famílias dos reis das tribos de Israel, das 12 tribos. Então, ele era descendente direto de um dos chefes das tribos de Israel. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, o pai dele, a própria Maria, eram descendentes do rei Davi. Este foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Medo, né? Jesus já era perseguido, vocês viram. Ele, desde a primeira festa e quando ele começou a falar nas sinagogas, ele era perseguido por nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo era perseguido pelos fariseus. Então, os fariseus tinham vergonha de falar com ele, tinham medo, né? Alguns o convidavam para jantar na casa deles, mas era um enxame de fariseus para testá-lo, para ver se o pegava em alguma palavra que pudesse denunciá-lo. Mas o Cristo ia sempre, né? Então, à noite foi meio escondido, sabe? E disse-lhe, Rabi. Rabi significa mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele era um estudioso da Bíblia, do Velho Testamento. E ele já tinha a crença de que o poder verdadeiro do universo só podia vir de Deus, Jeová. Ele chamava de Yahvé, né? Escreve com J, mas li aí. E ele já era, então, convicto de que Jesus só podia ter vindo de Deus. Ele, na verdade, já aceitava dentro dele que Jesus era o Messias, ou um grande profeta. Então, ele já se declara, né? Sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Aí as pessoas vão dizer, e a igreja usou isso, e as outras religiões, que é o batismo, é o renascimento da alma, né?
E só que Jesus vai deixar isso bem claro mais na frente, que não é só da alma, que esse renascimento também é o renascimento do corpo. Mas a gente vai mostrar isso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha, a pergunta dele foi direta. E se fosse negativo, Jesus responderia: não, não pode. Ele aceita e continua explicando. Jesus respondeu: na verdade te digo. Esse na verdade, gente, é porque Jesus conhecia a verdade, né? Toda, porque ele é um espírito perfeito. Então ele sabia da verdade. Então ele falava com a autoridade de quem conhecia tudo. Para nós, ele conhecia tudo. Né? O que Cristo não conhece é daquilo que é superior a ele. Né? Mas para que nós somos capazes de compreender, Cristo conhecia tudo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Olha como é que está claro. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele disse duas vezes. Kardec explica isso lá, dizendo que o que nasce do Espírito, na verdade, é o Filho de Deus, porque esse Espírito está com letra maiúscula, né, que é a criação de Deus. Não te maravilhes de te ter dito. Por que ele se maravilharia? Porque se ele pergunta, mas pode um homem nascer de novo sendo velho? Essa foi a pergunta que ele se assustou. Ele falou, então não te maravilhes, pode. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Veja que coisa interessante isso. Provavelmente ele já tinha sido batizado. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a gente não conhece a origem do nascimento do Espírito. O próprio livro dos Espíritos deixa claro, só Deus o sabe. Como que os Espíritos são feitos? Só Deus o sabe. Nós não temos condições de saber. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode suceder isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Porque os fariseus já acreditavam na ressurreição. A reencarnação para eles tinha nome de ressurreição. Uma das condições de ser fariseu era acreditar na ressurreição dos mortos. Por isso que eles esperavam que Elias havia de vir. Não João Batista. Por isso que eles perguntam, quem és tu? É um dos profetas? Olha, para perguntar se você é um dos profetas, o profeta já veio, porque veio de novo. E veio da onde? Que não fosse nascer de novo. Na verdade, te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então o homem lá estava desconfiado, né? De Jesus. Deve ser ruim para ele. Devia ser rico, ele era príncipe. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Veja que interessante isso, né? Ele falou, estou falando de coisas simples aqui, é coisa da terra. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, ele já foi no céu, ele habitava as esferas celestes e veio até a terra. E ele desceu e veio trazer a verdade. Não falo senão daquilo que vi e testifiquei. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, por causa da crucificação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele fala do espírito da crença na doutrina dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que ele está falando da vida eterna em termos espirituais. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação espiritual. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
ele é unigênito porque ele foi escolhido para poder criar a terra. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que não é a fé, eram as obras. Né? Nós vamos ver lá no capítulo 1, né, logo no começo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz veio até as trevas, e as trevas não reconheceram. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, de fato, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque isso aqui é algo que nós vamos discutir bem depois. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos parar aqui e vamos retornar. E vamos recomeçar. Eu vou parar a apresentação aqui. Vou passar para para escrever um pouco aqui no tablet. Essas notas que a gente coloca aqui, para nós elas são importantes porque fica mais gravado na cabeça, né? Para entender a doutrina, a gente tem que estudar mais. O melhor de tudo é ser bom mesmo, né? Sermos pessoas sempre melhores, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem a sua base científica, sua base religiosa, sua base filosófica. Então vamos estudar um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que o Nicodemos era um fariseu, que foi procurar Jesus à noite. Então, né, não queria pôr a mão no fogo. E Jesus, é claro que eles conversaram alguma coisa antes, mas o narrador, que é João, que estava presente, resolveu colocar aquilo que interessava. Na verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Então, se a gente colocar do Espírito somente, vamos entender que é o batismo, que é o arrependimento. E o que é nascer da água? Qual o significado de nascer da água? Então, eu vou escrever aqui nascer da água, para vocês compreenderem. Tales de Mileto, o filósofo da antiguidade, o primeiro filósofo grego a ser considerado um dos grandes sábios da Grécia, o primeiro a iniciar a filosofia, ele considerava que tudo que era vida tinha nascido das águas. A boa parte das pessoas daquela época acreditavam que toda a vida vinha da água. Os motivos são bem claros disso, bem claros. Primeiro motivo de nascer da água. Quando os bebês de bois, cabritos nasciam, quem já viu isso, quem já morou na roça, sabe que depois sai um tanto de água junto, né? Esse é o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, o líquido em que a gente vive durante o tempo que a gente está no útero da nossa mãe, chama líquido amniótico. Ele tem esse M mudo mesmo, tá? Esse líquido amniótico, ele é 99% de água, segundo a literatura científica. Então, aqui nós já podemos ter a certeza de que, quando fala precisa nascer da água, está nascendo porque ficou no líquido amniótico, que é a tal da bolsa que arrebenta. A bolsa arrebentou, aí a água sai, é o líquido amniótico. Esse é o líquido amniótico. 99% dele é água. Outra coisa, além de Tales, a filosofia falar da água, a própria Bíblia dos judeus, o Torá, né, na Gênesis, a vida nasceu da água, lá, segundo eles. Porque primeiro foi feita a água no mundo, depois foi separado o elemento sólido entre as águas. No meio das águas saiu o elemento sólido. Então a origem, para eles, era a água. Vou fazer um desenho aqui, um esquema, e aí vocês olhando assim esse esquema, vão me falar o que, que, ele parece.
A gente olhando de cima, se eu falar para você que aqui está cheio de banco, aqui tem um altar, isso não parece o formato de uma igreja católica? Vocês concordam? Todos aí? Só a Maria Tereza concordou. Sim. Parece, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Esse vermelho não parece um útero? Você conhece o útero? Ninguém quis concordar agora. Vou ver melhor aqui. O útero, ele tem esse formato aqui. Parece uma pera. Um cogumelo. Hã? Cogumelo? É por causa do... Acho que o problema foi o desenhista, viu? O problema foi o desenhista. Mas tudo bem. De qualquer forma, o que acontece? O útero, ele é o templo onde a gente nasce. E o André Luiz associa o útero ao formato de um templo. É onde nós passamos um tempo e é onde nós reorganizamos a nossa vida para renascer. Aí dentro do útero, ver se eu consigo fazer o útero melhor. Aqui. Fazer um útero grande, na verdade. Vou fazer isso aqui mais parecido com a pera, tá? E com cogumelo. Aqui o útero ele tem uma parte interna aqui, ó, uma parede grossa. E aí a gente, quando vai nascer, vou colocar a gente azul, tá? A nidação deveria acontecer aqui, ó, lá na parte traseira dele. Aqui é onde o embrião deveria, de maneira perfeita, no caso do humano, se encaixar. Nós vamos ver que se ele se encaixa errado, alguns problemas acontecerão. Aí pegando esse embrião aqui, ó, fazendo uma análise com uma visualização dele na própria parede do útero, vamos colocá-lo aqui. Aqui tem o útero, e vamos colocar azulzinho aqui, ó. Colocar azulzinho, o embrião vai se formando. A partir da terceira semana já começa a ter a formação dos órgãos. E o que acontece em torno dele? Em torno dele, vou colocar de outra cor, vou colocar amarelo, laranjado. Em torno dele forma-se uma bolsa. E essa bolsa que fica em torno dele é chamada de âmino. E esse âmino vai crescendo. E aqui, para esse lado aqui, ó, forma uma estrutura, mas na frente vai ser a placenta, chama córeo. E aí, num passozinho mais para frente, eu só queria mostrar isso, vai ser, não é nada fácil fazer um bebezinho, sabe? Mas eu vou fazer aqui. Um bebezinho, assim, os bracinhos dele aqui. Cordão umbilical, os perninhos, assim. Esse aqui é um bebezinho, o zoinho dele aqui. O líquido amniótico, essa coisa amarela aqui, ó, o âmino, ele é uma membrana, ele envolve esse bebê, aqui, todinho, ligado aqui. O cordão umbilical vai naquela direção. E toda essa parte aqui, ó, eu vou colocar em azul, vou colocar assim. Tudo isso aqui, ó. Ficou vermelho, queria que mudasse de cor, vou colocar azul. Toda essa parte azul aqui, ó, e normalmente, interessantemente, que nos livros de biologia é representado em azul mesmo. Toda essa parte aqui é água e a gente vive nessa água. Então, mesmo que alguém duvide que ache que o batismo é com água, para poder falar que ele estava falando do batismo,
vocês podem lembrar que João falou que quem viria após ele batizaria com o fogo do Espírito Santo, não com água mais. Entende? Então, isso aqui é água. A gente vive da água. Então, quando Jesus falou e nasce da água e do Espírito, é que a gente passa vários meses dentro dessa água, chamada, essa água aqui é chamada de líquido amniótico. Então, nós podemos usar a ciência simples, claro, isso é um conhecimento não tão complexo, para explicar o que Jesus falou em relação à vida. Então, nós nascemos da água, a bolsa estoura, e a gente vem para a carne, vem viver. E nascer do Espírito é o arrependimento. Então, deixar claro que, quando nós falamos de água, água é a origem da vida para a filosofia, alguns filósofos e para várias religiões. Filosofia e religião. A gente já tem isso em mente. Esse é o primeiro raciocínio sobre nascer da água. Que a gente colocou aqui, né? Nascer da água. Nascer do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Vou parar um pouquinho agora, se alguém quiser fazer um comentário, fazer pergunta, pode perguntar à vontade, tá? Fazer comentário. Enriquece bastante o nosso estudo, né? Não acho que perguntar é ruim. Pelo contrário, as perguntas podem nos trazer revelações importantes do que falar, acaba nos direcionando, né? No próximo trabalho aqui. Ninguém quer falar nada? Não? Ninguém quer comentar nada? Não? Então tá bom. O que é nascer do Espírito? O primeiro passo para a melhora, para nos melhorarmos, é chamar arrependimento. Porque você não vai querer melhorar daquilo que você não se arrependeu, que você não acha que é errado. Então, arrependimento. Arrepender. O que os espíritos procuram nas pessoas que não seguiram diretamente os ensinos do Cristo? O que os espíritos procuram? Arrependimento. Por que fala que não pode ter eutanásia? Para deixar até o último momento em que Deus busca o arrependimento do seu filho para que ele possa ser ajudado. Um arrependimento antes do desencarne ajuda muito. O espírito pode deixar de ir para o umbral para poder ser tratado no hospital especializado. Então, o primeiro passo é arrepender. Arrependimento significa, em outras palavras, um gesto de humildade. Eu vou falar que o indivíduo é humilde? Não. Porque a gente já se arrependeu de reencarnar. Mas a gente não é totalmente humilde, mas é um gesto de humildade. Por que um gesto de humildade? Isso aqui. Qual o significado de ser um gesto de humildade? Eu errei. Admite-se que erra. E isso é uma coisa difícil. Você já conheceram pessoas que não pedem desculpa? De jeito nenhum. Os pais antigos eram assim, eles pediam desculpa não.
Pai, em relação aos filhos, se o pai for muito autoritário, a mãe também não pede desculpa, não, porque eu acho que o filho tem que engolir tudo. Pode errar, não. Então, um gesto de humildade. Esse gesto de humildade é algo maravilhoso, maravilhoso, para a vida do espírito, desde que seja com sinceridade. Quando eu estou falando arrepender aqui, é arrepender verdadeiramente. Quando foi que o André Luiz conseguiu receber a ajuda dos espíritos lá no livro Nosso Lar? Quando ele se arrependeu e orou fervorosamente. Então ele se arrepende, e a partir do momento que ele se arrepende, ele renasce. Aí sim, esse renascimento é o arrependimento. É o renascimento da alma para uma nova oportunidade. É o renascer do espírito. Aí sim, esse é importante. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. O indivíduo que estacionado, que não se arrepende, que estacionado anos e anos no umbral. Quando eu falo anos e anos, são algumas vezes são séculos. O André Luiz, o pessoal, quando falam mal dele, fala, mas ele é um espírito que estava no umbral. Ficou pouco tempo, gente. Tem gente que ficou muito tempo no umbral. E a nossa capacidade de entender o universo e o que passa dentro do íntimo de cada um é muito singelo para a gente poder fazer julgamento, sabe? Então, a questão do arrependimento ela é fundamental e só Deus e os bons espíritos sabem o que é necessário e quando o arrependimento é verdadeiro. Segundo passo, de acordo com os livros do André Luiz. Segundo passo, se preparar para resgatar. Eu vou escrever aqui, é meio difícil, mas assim, eu vou escrever pagar, mas vou deixar resgatar. Resgatar a dignidade, resgatar os débitos diante da lei divina. E como que isso acontece? Quem lê os livros do André Luiz já sabe. Preparar para reencarnar. Como é que se prepara para resgatar os débitos? Pede-se nova encarnação. Porque nada mais justo do que aqui se fez e que se paga. Então, pede-se para renascer. Então, veja que aquele ensinamento de Jesus é muito profundo. Porque nesse momento que pede para renascer, você tem que renascer da carne. Quem não renascer da carne e do espírito não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Pede-se para renascer, o indivíduo reencarna. Qual que é o terceiro passo para ele conseguir fazer isso? Para ele poder seguir o reino de Deus para melhorar bastante. Cumprir as obrigações prometidas. Isso significa que uma única encarnação é suficiente para a gente resgatar os nossos débitos do passado? Não. É prometida para aquela reencarnação. Uma só não dá. São necessárias várias viagens, cumprir as obrigações prometidas. E muitas vezes a gente não cumpre nem o nosso papel simples de ser um aluno devotado, um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom irmão, um bom filho, um bom trabalhador que cumpre as regras. A gente nem faz isso. Não estou falando nem da parte espiritual. Muitas vezes a gente vem para levar, através do verbo, do exemplo, alento às pessoas que estão à nossa volta. Não estou falando nem disso, não. Estou falando do cumprimento das obrigações materiais que o mundo pede. Eticamente, moralmente, bom pai, bom filho.
E a gente tem que tomar cuidado, porque esse bom pai, bom filho, entra numa situação complexa. O que é certo? Como agir? Então fala assim, seja um bom filho. Tá, o que eu tenho que fazer? Obedecer seus pais. Mas meu pai é traficante. Ele manda eu vender saquinho na esquina. E eu acho que ninguém vai achar que isso é correto obedecer os pais, né? Não, meu pai é uma pessoa assim muito déspota. Ele me manda fazer coisas que não faz sentido, por exemplo. Ele me obriga a ir comprar cigarro para ele, comprar álcool para ele. Ele é uma pessoa alcoólatra e se eu não comprar cigarro, não comprar bebida para ele, ele me bate. Eu tenho que obedecer meu pai. Você compreende a questão? Não funciona assim. Como agir? Agir, então nós precisamos de ter, para agir, amor e conhecimento. Só que conhecimento não é sabedoria. Os dois juntos é que geram o combo da sabedoria, que é na vivência com as pessoas. Ah, mas eu não sei, não. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser humilde. Como é que é ser humilde? Abaixar a cabeça e fazer a vontade de todo mundo. Aí a pessoa pede para você fazer uma coisa errada, você, para ser humilde, vai lá e faz. Aí está te faltando coragem. Ah, eu queria dizer umas verdades para a pessoa, mas eu não disse. Covardia, humildade, ou raiva interna que a sociedade ou medo te impediu de falar. Então, como agir? Aí vem a doutrina espírita e explica. Conheça-te a ti mesmo. Para quê? Para saber o que você tem de defeito, para saber do que você vai arrepender. Porque aquilo que você acha que você faz que está certo, não vai se arrepender. Então, como é que nós vamos trabalhar isso dentro da gente? Eu tenho que saber o que é defeito, o que é erro, o que é virtude. E aí eu vou ler o quê? Jesus. Né? Mas como é que eu vou saber o que Jesus quer de mim se eu não leio Jesus? Ah, está escrito na consciência. Pô, mas para ler a consciência, eu vou falar uma coisa para vocês. A consciência é um livro aberto com letra grande? A maioria nem míope para a gente para ler a consciência. Né? Normalmente a gente deturpa a consciência para os nossos interesses. Então precisa saber o que Jesus quer. Quer coisa mais coerente que isso? O que Jesus quer? Jesus falou para ser o quê? Para amar os outros. Então vou amar. Mas é um amor ignorante? Jesus falou: sedes espertos como as serpentes e mansos como as pombas. Ixi. Então, amar é fazer a vontade dos outros. Eu cresci aprendendo que humilde era aquela pessoa que te ouvia, aceitava tudo que você falava, e mesmo você estando errado e achando ruim com ela, ela ainda ficava boazinha com você. Foi assim que eu aprendi, através dos exemplos que me foram dados. Fulano é muito humilde, fulano andava com a cabecinha baixa, aceitava tudo que pedia ela fazia. Aí, com o passar do tempo, estudando virtudes, essas coisas, eu fui entender que humildade não é isso. Humildade é a aceitação da vontade de Deus, não necessariamente da vontade dos homens. Mas os homens são instrumentos para isso. No nosso evangelho está escrito assim: ouvir uma pessoa mais tola falar é humildade, é caridade, aliás, mais que humildade. Não ser prepotente, não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Egoísmo, pensar em si primeiro. Então, o que a doutrina nos ensina? Para adquirir as virtudes, é necessário vencer o egoísmo. O egoísmo faz nós pensarmos em nós primeiro em tudo. Então, eu vou tentar ser melhor. Como eu não tenho o conhecimento necessário para isso, completamente, a minha vontade de ser melhor faz com que os bons espíritos se aproximem de mim. Eu começo a receber a intuição do que fazer. Eu só não quero falar para o meu pai, eu não vou comprar álcool para ele não, porque ele é alcoólatra. Eu estou morro de medo, vou levar uns tapas.
O bom espírito chega e fala assim, ó, fala com amor com ele, espera ele estar melhor. Fala, seu pai, queria pedir um favor para o senhor. Eu gosto muito do senhor, eu te amo. Eu não queria piorar a sua vida. Se o senhor puder não me obrigar a comprar bebida para o senhor, eu ficaria feliz, porque mesmo nisso eu estou te obedecendo, mas estou te causando um mal. Muito difícil acontecer isso, muito difícil o pai ouvir, muito difícil levantar para a orelha, numa situação dessa, principalmente. Mas eu só estou dando um exemplo, algumas vezes assim, hipotético. Eu preciso falar umas verdades. Ué, chega para a pessoa e fala assim, ô fulano, eu acho que esse jeito aí não está muito bom não, o que você está fazendo mal para você, para sua família. Eu não gosto disso, eu não tenho nada assim contra você, na verdade até tem, né, mas você briga para não ter. Aí eu queria, sinceramente, conversar com você sobre isso, podemos abrir o jogo? Algumas pessoas não vão te ouvir, você sabe que não adianta falar, o que você faz? Ora por ela e começa a melhorar dentro de si a aversão que você tem pelas ações dela. Estou dando só alguns exemplos. Mas como agir com sabedoria? Preciso aprender. Jesus é quem ensina. Jesus ensina. No domingo, nós tivemos o estudo do Evangelho de Lucas, no final do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Jesus entrando na casa de um fariseu, e lá ele chama a atenção dos fariseus. E um doutor da lei, quando ele estava chamando a atenção dos fariseus, fala: Senhor, o senhor nos afronta. Ele fala: e vocês, doutores da lei? Ele está lá na casa do homem lá que o convidou, que era fariseu, falando dos chefes dele e dele. Vocês, fariseus, escribas, e fala na frente deles assim. Mas Jesus falava com amor, ele não deixava de falar o que era certo. Jesus, em momento algum, deixava de mostrar a verdade para as pessoas. A gente, muitas vezes, vai ter medo de falar as coisas, e outras pessoas não vão ouvir, a gente não tem a autoridade de Jesus. Mas aí nós temos que lembrar que o mais importante não é dizer aos outros o que eles devem fazer, é primeiro olhar para nós, para ver o que nós precisamos melhorar. E se os bons espíritos permitirem, ajudarem, acharem que é viável, eles nos indicam uma palavra, uma frase, um comentário. Não temos que forçar, mas se for necessário falar, tentemos trazer numa conversação qualquer o nome Jesus, Deus, oração. Convidemos as pessoas para orar. A gente é convidado para tanta coisa, né? Mas quem é que nos convida para orar? Vamos fazer uma oração junto, vamos juntar aqui, ó. Vamos orar pelo fulano que está precisando, isso é muito bom. A pessoa orou da boca para fora, já é problema dela, não é nosso mais. Mas nós podemos fazer isso, né? As nossas conversas são muito importantes, de acordo com o André Luiz, porque a nossa verbalização cria imagens e atraem os bons espíritos ou os maus, dependendo do nível dessa conversação. Daí a importância de nós, quando olhamos para nós e buscamos o próprio conhecimento, no renascimento espiritual, que Jesus diz que sem ele nós não chegaremos ao reino de Deus, não podemos ver o reino de Deus, sendo algo íntimo, de foro íntimo, algo que depende de nós, requer um trabalho mental muito grande, o direcionamento dos nossos pensamentos para melhorar. E aí nós vamos lutar contra o homem velho, contra as dores íntimas, contra os nossos problemas, que são imensos. E aí nós recebemos a bênção de descobrindo a gente, e de sabermos quem nós somos. Porque nós começamos a olhar e falar, nossa, eu não percebi que eu era uma pessoa assim, um pouco vaidosa. E aí eu não percebi que eu tinha essas características de prepotência. Eu não percebi que era uma pessoa balda de humildade, porque eu sou uma pessoa déspota. O despotismo é muito forte dentro de mim. Então nós vamos olhar para dentro de nós. Aí nosso trabalho de arrependimento com oração, aqui seria muito bom colocar aqui, por causa até do André Luiz, né? Arrepender mais orar, né? A oração é fundamental, a maior força que nós podemos ter da ajuda divina, né? Esse preparar para resgatar aqui, ó, a gente pede para renascer, isso aqui significa algo bem simples, chamado trabalho. Não tem jeito
de nós crescermos espiritualmente se nós não trabalharmos. O trabalho é fundamental. Esse trabalho acontece aqui na Terra. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Esse trabalho aqui é um trabalho íntimo, não é só o trabalho que nos dá as condições da profissão ou do dinheiro. São trabalhos dentro de nós, de renascimento, de crescimento. Então nós pedimos para renascer, para trabalhar. Aí nós desencarnamos e nós ganhamos merecimento. E a gente mereceu porque a gente fez tudo certinho. A gente merece reencarnar para trabalhar mais. E lembrando da frase do Dr. Bezerra, que uma das maneiras que eu li foi: trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. A que nós mandamos lá no grupo é: trabalhamos para servirmos cada vez mais. Então, aqui tem um entendimento de que qual que é o significado de trabalhar depois que você já venceu um problema? O prazer de trabalhar é maior. E você se sente melhor consigo mesmo. E aí nós passamos a trabalhar com a consciência livre dos vícios, dos pensamentos infelizes. Aí nós passamos, então, a trazer para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado sabedoria. Cumprir as obrigações, se ligar a Jesus, significa ser sábio, adquirir sabedoria. Então, a Bíblia nos fala desde o começo, para vencermos a iniquidade. Então, o que nós devemos fazer para melhorar? Em suma, resumindo, vou colocar aqui, ó, PS. Vencer a iniquidade. Olha, iniquidade é pensarmos que somos diferentes. Isso significa, vencer a iniquidade é vermos todos como iguais. Nós vimos hoje, numa lição, no Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade, o orgulho e a humildade do Lacordaire, em que ele fala que se nós nos despirmos, somos todos iguais perante Deus. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença, onde nós vivemos ou o que nós vestimos. Aí ele até fala assim, que ele está falando para aquela época de Kardec, né? Falar, o nobre vai dizer, mas eu tenho sangue nobre, mas a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do rico e o sangue do pobre. Vencer a iniquidade significa tratar todos como iguais, o que não significa abrir exceções de permitir que o mal aconteça. Não é isso. É dizer não a hora que se deve dizer não, é dizer sim quando se deve dizer sim. Aí está escrito aqui na Bíblia, lá em Mateus, lá no capítulo 5, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Eu começo a aumentar a ambição, eu vou ler lá e Jesus está falando assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ou com o que tendes de comer, ou o que tendes de vestir. Olhai as avezinhas do campo, as avezinhas do céu, né, e os lírios do campo. Eu não vou falar todo o conteúdo, mas eu acho que vocês se lembram disso. Então, ele nos chama atenção para isso. E se alguém quiser vos constranger a andar 1000 passos, anda 2000, se vos pedir a túnica dele também a capa, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para serdes chamados filhos de Deus. Então, na busca disso, entendendo o que Jesus falou, nós vamos interiorizando uma realidade que para o Espírito é muito clara, que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem os locais que não são bons e os locais que são bons. A opção para onde eu vou vai depender do trabalho que eu fiz aqui na Terra. Eu posso me arrepender durante a minha encarnação? Claro, devo. Estou aqui para isso.
Eu posso melhorar durante a minha reencarnação, além do que aquilo que me foi passado para fazer aqui na Terra? Claro. Quanto mais eu cresço em espírito, mais responsabilidade eu tenho. Quanto maior responsabilidade no reino de Deus, mais eu tenho que fazer em relação aos meus irmãos que não entendem o que eu estou entendendo. Daí a necessidade constante de renovação espiritual, né? Nós podemos retornar para... Vamos retornar ali no outro. Ver se eu consigo sair daqui, que vai ser muito bom. Mas aqui dá para sair. Pare de compartilhar. Pare de compartilhar. Ótimo. Então, eu vou voltar ao compartilhamento aqui para a gente, então, começar o estudo de uma maneira um pouco melhor, né? Em relação à análise desse capítulo 3. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? Esse homem chamado Nicodemos era príncipe de Israel, tinha conhecimento sobre as bases do farisaísmo, era um homem muito rico, nós sabemos disso, porque era príncipe entre os judeus, procurou Jesus à noite, porque não queria pôr a mão no fogo, vamos ser sinceros, vamos transformar Nicodemos em santo, não precisa. E temos que ele veio questionar Jesus. E, ao mesmo tempo, ele disse, olha, eu respeito muito, porque somente quem vem de Deus que faz essas coisas, devia respeitar mais. Ele ficou duvidando do que Jesus falou. Né? Mas isso é importante, isso é uma demonstração de fé. E Jesus, então, conversou com ele. Te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E ele, então, fica assustado, né? Como pode o homem nascer sendo velho? Na mesma pergunta que nós faríamos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quando alguém chega para você e fala assim, e fala uma coisa que é muito óbvia para você, que você já conhece muito da sua profissão, por exemplo, né? Se alguém chegar para um professor de física e falar assim, ele fala, olha, a fórmula, a equação, né, da força é igual a massa vezes aceleração. Aí o indivíduo fala, como pode ser isso? Pode ser essa associação? É desse jeito mesmo? Você começa a falar para ele, olha, você pega a massa, quando você faz uma força sobre ela, gera uma aceleração, isso depende da massa, da inércia, vai explicar uma coisa dessa, o professor de física, por exemplo. Se ele falar assim, não, a fórmula não é essa não, a fórmula é 1/2 de mv ao quadrado. Imediatamente a pessoa nega, não, essa é a fórmula da energia cinética. Porque você vai negar, está errado. O mais importante dessa interpretação aqui, por mais que ela tenha sido velada nas traduções, é Cristo não negou hora nenhuma. Quando ele pergunta, pode o homem sendo velho nascer de novo? Ele não negou. Ele continuou explicando, na verdade te digo. Não somente ele afirma, como ele fala, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você veja que a coisa fica bem clara. Então. E o pessoal fala que não existe reencarnação na Bíblia. Né? Ainda tem vários outros locais, que até posso passar para vocês, a gente já até mandou nos grupos, a gente vai mandando nos grupos, sobre reencarnação, que Paulo fala, a transfiguração, né? Quando eles descem do monte e Pedro pergunta para Jesus quem que era João Batista, e foi o Elias que havia de vir. E eles entenderam, né, que ele falava de Elias. Isso está bem claro na narração de Lucas também. Então, por que Deus abriu a exceção só para Elias? Por que então que os fariseus perguntavam para Jesus, você é um dos profetas? Ou para o próprio João, quem é você? Um dos profetas? Então, eles acreditavam em ressurreição. Então, para isso era claro para eles toda essa situação de renascer de novo. Eles só não sabiam como. Eles não procuravam como.
Qual a grande diferença da doutrina espírita em relação aos fariseus daquela época em termos de acreditar na ressurreição ou na reencarnação? Allan Kardec conversou com os espíritos, vários espíritos, perguntando como é que era a vida deles lá. E como é que era esse processo. Bons espíritos responderam. Ele colocou a base disso no livro dos espíritos, desenvolveu um processo de comunicação com os espíritos que só existe porque tem que ter reencarnação no livro dos médiuns inteiro, provando a existência do mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, ele mostra vários e vários casos das pessoas que estão em sofrimento e infelicidade no plano espiritual, para mostrar a situação delas e a necessidade de reencarnar de muitos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala: a doutrina espírita é a nova ciência que veio, por meios irrecusáveis, demonstrar a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Daí, uma hora nós estamos lá, outra hora nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, os nossos amigos queridos, a outra parte da nossa família está lá. Vamos nos encontrar quando desencarnarmos e vamos ajudar na reencarnação deles. E vamos, então, ser para eles os espíritos protetores, se a gente merecer. Quando eles estiverem encarnados, auxiliando no processo geral de evolução. E um dia a família toda vai estar reunida. Boa parte das pessoas que nos amam muito está desencarnada, olhando por nós, nos direcionando, dando-nos condições de viver bem aqui na Terra. Então, é muito interessante isso, porque veja que acreditar em reencarnação implica em acreditar na justiça de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. E como que nós explicaríamos, então, como o Wilson fez a pergunta um tempo atrás, como explicar a morte das criancinhas em tenra idade? Ué, é um espírito que está vivendo pouco tempo devido às condições de evolução dele. Ele não vai morrer. Ele continua. E ele volta. Novamente, ele vai vir novamente. É assim como nós também, né? Se fôssemos ter uma única reencarnação com a justiça absoluta de Deus, todos tinham que ter as mesmas condições, a mesma idade, a mesma saúde, a mesma beleza, para ninguém ser chamado de feio, gordo, com qualquer preconceito que fosse, entendeu? Ia evitar muito bullying nesse mundo, e eu mesmo ia ser chamado de baleia assassino quando eu era pequeno e era gordinho. Triste. Então veja só que situação complicada. Isso aí. A gente, uma pessoa que tem que usar óculos desde pequena é chamada de 4 olhos na nossa época. Né? Então a gente tem essas situações que nós temos que pensar na vida, nós temos condições de pensar. O grande universo de estudo, ele nos envolve, é o ambiente que a gente vive, olhando as pessoas, vendo as características dela, associando a bondade de Deus a tudo que ele faz e fazendo essa ligação profunda com Deus e com a realidade de Deus e a justiça dele, nós começamos a entender tudo. Tudo vai melhorar. Nesse momento, a Terra está em situação difícil. O mal ainda prevalece bastante. As pessoas ainda que fazem maldade não são removidas da sociedade, elas vivem entre nós, muitas vezes em situação financeira e de poder muito maior do que o nosso. Essas pessoas, um dia, não estarão mais na Terra. Nesse momento, elas estão sendo provadas e não estão sendo aprovadas pela justiça divina. Mas Deus permite, dando para elas a chance que nós não conhecemos. É difícil entender que aquela pessoa que nos faz mal é tão amada por Deus quanto a gente. A gente acha que a gente é mais amado, então a gente não quer ver a justiça de Deus. Né? Então, voltando aqui a essa parte, quando ele fala é nascido da carne, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, ele tira a dúvida. Já tirou a dúvida. Não se pode falar que é o batismo. De novo, eu ainda falo. João Batista diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Ora, então por que ainda batizam com água? Por que Jesus não está batizando mais não? Eu jogo a água como símbolo na testa da criança. Ali. Isso é renascer, de fato, da carne? Como o Cristo falou ali? Não é.
Então, para nós está bem claro, nós não precisamos falar, nossa, eu sou espírita, acredito em reencarnação, como se a Bíblia fosse contra. Não é não. Pelo contrário, o próprio Jesus deixou isso claro. É só a gente olhar com calma, olhar com tranquilidade, e a gente vai compreender que isso aí está muito claro, tá? Em relação ao renascimento nosso. E aí nós temos uma série de livros que fala sobre a vida no mundo espiritual, sobre as pessoas reencarnando, as várias condições de reencarnação. O que você está lendo é Missionários da Luz, explica a reencarnação do Segismundo, passo a passo, detalhe por detalhe, a situação que envolve a reencarnação dele. E vários outros livros também do André Luiz. Então, para nós espíritos, isso é muito tranquilo, até a gente já estudou isso. Eu costumo brincar que se o espírita falar isso para o médico, ele vai ser visto como esquizofrênico. Imagina eu chego para o psiquiatra, que não é espírita, e falo assim, ó, eu ouço vozes do outro lado da vida. E elas não param de falar, não, ficam falando. Pronto, já vai me dar um remedinho para esquizofrenia. E dependendo da minha esquizofrenia, vai me colocar num lugar assim mais afastado da sociedade, né? Então, os espíritas todos, 2% da população brasileira é espírita. Então, nós podemos garantir que pelo menos 2% tem esquizofrenia no Brasil, nesse sentido. Mas não é assim. Para nós é uma outra realidade. É uma realidade que nós podemos enxergar tanto quanto mais forte, quanto mais nós lermos, nos adentrarmos nos conhecimentos associados à doutrina espírita, que a mediunidade do Chico nos oferece. Por isso que eu sou muito grato ao Chico Xavier. Eu sou muito grato do Chico, porque o Chico, graças à mediunidade dele, tive condições de aprender muito. E esses espíritos maravilhosos que vieram para nos ensinar esse tanto de coisa, é uma alegria imensa. Nós podemos trocar as nossas ocupações fúteis pelas leituras abençoadas da doutrina, da Bíblia, e aí nos direcionarmos para uma melhora íntima, para nos sentirmos melhores perante a gente mesmo, para auxiliarmos as pessoas que a gente ama, para nos encontrarmos todos juntos no lugar melhor no futuro, né? Num lugar aonde a gente possa estar feliz e não ficar mais umbral, não aguento mais umbral, não. Eu não lembro, eu sei, mas não quero falar mais, não. Deus quiser, me ajuda a dar uma passada rapidinho ali e já ir embora, sabe? Porque não dá, eu não quero ficar desencarnando e me encontrando no umbral mais vezes. Dá muito problema. Eu tenho até fotofobia, que eu acho tanto viver nas sombras do umbral, hoje eu preciso proteger meus olhos da luminosidade. Né? Algum questionamento? Não? Ninguém quer falar nada, não? Então tá bom. Recebam o nosso carinho, nosso abraço. Até a próxima quinta para alguns. O Emanuel, meu filho, vai fazer a oração final hoje, né, filho? Então tá bom. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e oportunidades que nos concede. Agradecemos pela encarnação, do auxílio dos bons espíritos, da família. Agradecemos por nos reunirmos em Teu nome para aprendermos o caminho da felicidade, a verdadeira, que não se desfaz após breves momentos de agitação, que se espalha em nossos corações, tocando aqueles que amamos, que só pode ser alcançada pela caridade.
que possamos trabalhar, estudar, nos sacrificarmos em Teu nome, a fim de crescermos para Ti. Obrigado, Mestre, que assim seja. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Fiquem com Deus.